E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês do Inacreditável? Meu nome é Thelma Mirba e eu trago para vocês agora novidades do caso Marco Aurélio. Eu disse que assim que nós tivéssemos novidades, assim, tanto quanto diferentes daquelas que já saíram, nós traríamos para vocês. E a última novidade é que a delegada da época disse que tem certeza absoluta de que ele saiu de lá vivo. Isso mesmo. A delegada da época disse que tem certeza absoluta de que Marco Aurélio saiu de lá vivo. Bora saber tudo sobre isso? Antes, eu peço a você que já deixe o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante pra gente, pro canal se tornar conhecido. E que se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações. Como eu estava dizendo para vocês, a delegada da época, que era a doutora Sandra Vergal, ela investigou o caso de 86 até 88. E ela chegou a ouvir um motorista de ônibus que disse ter dado carona para Marco Aurélio dias após o sumiço. Investigação paralela feita por amigos da família e voluntários também reuniu relatos de pessoas que afirmam ter visto o escoteiro. Eu tenho certeza de que ele saiu de lá vivo. Essa afirmação foi feita pela delegada Sandra Vergal, no dia 20, que foi responsável pelo inquérito do caso Marco Aurélio no fim da década de 1980. Como vocês sabem, quando o escoteiro Marco Aurélio Simon, que tinha 15 anos, sumiu no Pico do Marins, em 1981, o delegado de piquete, que era Isidro Ferraz, que já é falecido, Sandra assumiu a delegacia de 86 e ficou até 88. Atualmente, ela é a delegada seccional de Cruzeiro. Foi sob o comando de Ferraz que foram realizadas buscas na montanha, que se estenderam por 28 dias e não localizaram nenhuma pista do paradeiro do Marco Aurélio. Enquanto esteve à frente do caso, Sandra chegou a promover 2 reconstituições com os outros escoteiros que faziam parte do grupo, que tentou subir o cume da montanha no dia 8 de junho de 1985. Ela disse: nas 2 vezes, nossa conclusão foi de que os relatos deles eram verídicos. Os relatos de quem? Bem, de um motorista de ônibus, por exemplo. Nós falamos mais disso, e caso você queira saber ainda mais, ficar super por dentro, eu vou deixar um card aqui do vídeo que conta toda a história do Marco Aurélio, desde a infância até os últimos dias. A doutora Sandra investigou diversos relatos de pessoas que afirmavam ter visto Marco Aurélio em outras cidades ou até outros estados. Ela diz tudo que chegava pra gente, a gente investigava e checava. Nessa fase, o depoimento mais marcante foi colhido no dia 3 de abril de 86, na delegacia de Pindamonhangaba. O depoente era um motorista de ônibus que trabalhava na linha Campo Jordão-Pinda. O nome dele é José Benedito Batista e, à época, ele tinha 39 anos. Ele disse que, aproximadamente 4 dias após o sumiço do escoteiro, um garoto embarcou no ônibus em Campos, no último horário, dizendo que precisava ir até Pinda, mas que não tinha dinheiro, pois seus amigos já haviam ido embora e ele havia ficado sozinho. Segundo o relato, a passagem foi paga pelo próprio motorista, que notou que o garoto vestia calça jeans, uma blusa de malha, era estrábico e tinha uma cicatriz nos lábios, assim como o Marco Aurélio, né, gente? O menino teria descido no trevo do bairro de Piracuama, já em Pinda, dizendo que precisava pegar outro ônibus. Só que o motorista não se recordava se ele havia dito que seguia para Santo André ou para Santo Amaro, que é um bairro da capital paulista, né? Enfim, o motorista ainda afirmou no depoimento que apenas 5 dias depois disso é que ficou sabendo do sumiço de Marco Aurélio. O motorista ainda afirmou em depoimento que apenas 5 dias depois disso é que ficou sabendo do sumiço do escoteiro. À época ele não sabia. E que ao olhar um cartaz com a foto do Marco Antônio, ele achou parecido com o jovem que ele tinha transportado, esse que pediu para ser levado, né? E disse que não tinha dinheiro. Aí a Sandra, a delegada, ela fez uma estratégia. Marco Antônio Simon, ele é irmão gêmeo univitelíneo, ou seja, idêntico. Pode até por ele ver como é que tá o Marco Aurélio, como é que estaria o Marco Aurélio hoje. Durante o papo dela ali, com o depoimento dela com esse motorista, a doutora Sandra, muito esperta,
pediu para o Marco Antônio, que é o irmão gêmeo do Marco Aurélio, entrar na sala. Nesse momento, o motorista disse que ele era o garoto do ônibus. Segundo Sandra, ela disse, o motorista virou e falou que foi para ele, Marco Antônio, que havia dado carona. Me pareceu bastante verossímil e a minha convicção foi de que ele realmente transportou o Marco Aurélio. Não deu para ir muito além. O depoimento foi 10 meses depois do sumiço. E o pai do escoteiro, Ivo Simon, que a gente fala tanto dele aqui também, né? Ele também estava presente e ele acreditou no depoimento do motorista, mas fez uma ressalva. Achei que era verdade, sim, ele disse. O motorista foi muito convincente, mas como já tinha se passado 10 meses com a foto do Marco Aurélio sendo exposta, a pessoa pode ficar sugestionada a acreditar que era ele, né? Então, assim, o motorista já havia visto a foto do Marco Aurélio na imprensa quando ele disse que o Marco Antônio era a pessoa, o gêmeo idêntico. Você entendeu? Uma investigação paralela foi sendo feita. A Sandra Vergal, a doutora, a delegada, ela não acredita na hipótese de que o escoteiro tenha sido morto e enterrado na propriedade que fica ali na base dos Marins, onde o grupo acampava. Nós também falamos disso num vídeo passado. Bem, após relatos de uma das filhas do antigo proprietário do imóvel, essa possibilidade está sendo investigada agora com a reabertura do inquérito. Quem também não acredita que o escoteiro tenha sido morto é um grupo de voluntários de amigos de família que há 6 anos faz uma espécie de investigação paralela do caso. Um dos pontos que levam esse grupo a acreditar que o jovem conseguiu descer sozinho ali a montanha e chegar ao acampamento, onde os demais escoteiros encontraram apenas uma mochila aberta e fora da barraca, justamente a do Marco Aurélio, que tenha sido ele mesmo que tenha aberto essa mochila e que tenha seguido em busca ali das pessoas, né? Mais relatos que dão conta de que da possibilidade do Marco Aurélio estar vivo é que em junho de 2020, o grupo da investigação paralela, que reúne pessoas como advogados, ex-policiais, chegou a entender ser mais uma peça desse quebra-cabeça. E novamente ela foi encontrada em Campos do Jordão. O fato relatado ao grupo teria ocorrido no dia 9 de junho de 1985, um domingo, ou seja, apenas um dia após o sumiço do Marco Aurélio. Apenas um dia, não 10 meses. Nessa data, o então presidente dos escoteiros de Campos, que era Valdomiro Marteleto, teria sido chamado por uma vizinha da sede do grupo que percebeu que o menino estava em frente ao prédio sozinho e debilitado. No dia seguinte, o Valdomiro me disse que um menino que estava com uniforme de escoteiro havia dormido na sede. Falou que havia dito que estava com muito frio, que havia se perdido dos amigos e que queria ir para o sul de Minas, mas não tinha mais horário de ônibus no domingo. Quem relatou isso foi o arquiteto Mitsuo Okida, que à época era chefe de tropas dos escoteiros de Campos. Segundo o Mitsuo, ele disse o seguinte, ele, que é o Valdomiro, né, me disse que deu comida, deixou o escoteiro dormindo na sede e foi embora para casa. Na manhã do dia seguinte, quando foi levar café e tentar entender a história, o menino havia sumido e deixado um bilhete agradecendo a hospedagem e dizendo que precisava pegar um ônibus cedo para Minas. Essa foi a observação do Okido, né? Ele, que se referindo ao Valdomiro, me mostrou esse bilhete. Eu vi rapidamente, mas não dei muita atenção. Era uma letra corrida, nem era muito legível. E estava assinado com um marco. Kido disse ainda que na segunda-feira, 10 de junho, quando teve essa primeira conversa com Valdomiro, nenhum dos dois sabia sobre o sumiço do Marco Aurélio. No outro dia só que começou a sair a notícia no jornal. E ele, o Valdomiro, no caso, reconheceu o escoteiro. Ele disse, era o rapaz que estava aqui, eu tenho certeza. Daí nós relatamos o ocorrido para o comissário distrital, que é o coordenador regional dos escoteiros. Mas acho que como ainda tinha uma movimentação muito grande no trabalho de busca ali nos Marins, ninguém levou adiante e foi tratado como especulação apenas. Segundo Okido ainda, o Valdomiro morreu 2 anos depois disso. E após a morte, o então chefe de tropa chegou a procurar a família do ex-presidente dos escoteiros, mas não conseguiu mais localizar o bilhete. Ele disse o seguinte,
O Valdomiro morreu e o bilhete morreu com ele. Ninguém sabe onde está. Que triste isso, não? Porque poderia ser assim uma tremenda de uma pista. Mas enfim, embora o bilhete nunca tenha sido localizado, o relato é considerado importante pelo grupo de amigos da família e por parentes também ali do Marco Aurélio, que disseram que ele realmente tinha uma caligrafia bem ruim. O garrancho, como classificam, era atribuído à fraqueza muscular do menino, que nasceu prematuro após 6 meses de gestação. A gente conta isso para vocês no primeiro vídeo, né? Bem, outra arma do grupo que faz a investigação paralela é Marco Antônio, que é o irmão gêmeo. Com base em fotos atuais dele, foram feitas simulações de como Marco Aurélio poderia estar hoje, caso ele estivesse vivo. O grupo apura atualmente que seria um morador de rua e que ele teria muito provavelmente sido visto em Taubaté. Bem, o fato é que todo o material de investigação paralela será entregue à Polícia Civil, que também vai apurar isso tudo. Além de apurar as covas lá, né, que a gente falou no último vídeo, também está apurando, nessa retomada de caso, a hipótese de que o Marco Aurélio realmente esteja vivo. Encontrar o filho com vida é a esperança do senhor Ivo Simon. Mesmo católico, pai do escoteiro se lembra que em 1986 chegou a procurar um médium, que era o Chico Xavier, em busca de uma resposta espiritual sobre o paradeiro de Marco Aurélio. E ele diz o seguinte: o Chico falou que sabia do caso, mas que não havia conseguido se comunicar com ele e que só se comunicava com entes desencarnados. Quando ele falou isso, nós concluímos que ele estava vivo, mas o Chico disse que não era possível saber isso. Mas por que vou acreditar que ele está morto? Nunca acharam nenhum fio de cabelo dele. Gente, comovente demais essa história, né? Eu acho que ainda muitos capítulos vão se seguir. A nossa torcida é de que Marco Aurélio, claro, seja encontrado vivo. E eu sei que vocês estão com o coração na mão tanto quanto eu. Então, vamos mandar nossas energias positivas para que coloquem um ponto final de vez nesse mistério que tanto sofrimento traz ainda para a família e pelo pai que está revivendo tudo isso novamente. Então, os nossos votos é de que, apesar de reviver isso tudo novamente, ele consiga encontrar o filho ainda com vida. A gente deixa um beijo para vocês e assim que tiver mais notícias, é óbvio que a gente traz. Então, esteja inscrito.